Bom, mais uma vez o nosso muito boa tarde aos amigos telespectadores e internautas da nossa página da Rádio Ibiapaba FM. Bom, como havíamos combinado e prometido, nós já estamos aqui novamente aqui na Câmara Municipal de Vereadores aqui de São Benedito. Está correndo aqui essa programação do primeiro Fórum de Sustentabilidade aqui da Ibiapaba. De manhã nós conversamos com algumas autoridades, agora vamos conversar com outras. Daqui a pouquinho nós estaremos aí no Espaço do Povo, onde nós estaremos mostrando alguns equipamentos, alguns produtos, em relação a essa questão desse tema que está sendo tratado hoje aqui em São Benedito. Não só hoje, mas também amanhã. Nós estamos aqui com a paraense, a doutora Renata Câmara, ela é cientista socioambiental. Ela também está aqui para levar, portanto, o seu conhecimento, principalmente nessa área que ela domina, e ela pôde trazer aqui para São Benedito uma experiência e falando dos prós e dos contras dessa mudança de realidade, dessa mudança em relação a essa questão de lixão, à coleta do lixo ou então de resíduos de forma seletiva. É um prazer, doutora, muito boa tarde, Rádio Ibiapaba FM. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer imenso conhecer outro lugar, que também está passando por essa experiência da questão da gestão dos resíduos, que é algo extremamente importante, que eu digo assim, dá trabalho, mas se organizar as entidades que são envolvidas nesse processo, buscar a responsabilidade das empresas e realmente aplicar uma educação de fato, que você consiga explicar a responsabilidade diante disso para a população, é extremamente importante. Então, aqui no município de vocês, na região, vocês estão passando um problema que a gente já passou, que é o fechamento de aterro, ou fechamento do lixão, para a abertura de um aterro, que eu não concordo. Eu acredito que, se não tiver a coleta seletiva, antes de pensar na viabilidade de aterro, não vale a pena, porque a gente já passou por esse problema, a gente está passando na região metropolitana de Belém, onde o aterro, sem a coleta seletiva, não está suportando e não tem onde jogar. E com o intuito de pensar em reabrir o lixão. Então, eles tiveram, desde a lei de 2010, todo esse tempo para implementar a cooperativa, passou por várias gestões e ninguém tomou esse cuidado de organizar. Porque o estudo dos atores envolvidos, captador, sucateiro, vendedor, logística reversa, para onde vai o resíduo, o que recicla, o que vai para a compostagem, o que tem solução, o que não tem solução, ele é um estudo detalhado de mapeamento para saber aquelas cidades que estão envolvidas para jogar o resíduo no aterro. Então, eu acredito que é uma oportunidade para os municípios entenderem que precisa de um diagnóstico pelos municípios para saber o volume, para saber quem está mandando material para reciclagem, quem não está, avaliar termos de referências dentro das empresas, através de PGRS, mudar um processo legislativo onde você consiga colocar em todas as instituições um PGRS obrigatório, das escolas, instituições privadas já são através do licenciamento, e aí você vai conseguir ter uma estatística mais viável para ver o que não está sendo recuperado de material reciclável, o que já existe de empresa, o que pode se fazer diante daquilo, e, com certeza, essas pessoas que estão envolvidas nessa venda de resíduo, que vai circular no mercado, vai ter uma economia circular, vai melhorar a renda naquele município e ele vai se destacar entre indicadores de carbono, indicador de compensação de água e, claro, o que a gente está falando de mudanças climáticas. Então, o município que pensar hoje em dia de uma forma diferente, aproveitar a inteligência artificial, dentro de uma tecnologia de informação para usar métodos para colocar esses dados e fazer uma análise estatística, ele vai realmente entender que aqueles números, na prática, é realmente válido e que vale a pena você atrasar mais ainda e investir em estudo e um diagnóstico técnico através da pesquisa antes de fazer um investimento muito alto em um aterro que possa não funcionar. Doutora Renata, no caso aqui São Benedito e toda a região aqui da Serra da Ibiapaba pelo menos está se trabalhando nessa questão da transformação do fechamento do lixão para a coleta seletiva. E aí é uma coisa que realmente que nos chama a atenção,
um trabalho de mudança, principalmente na questão cultural do povo, para saber realmente que essa necessidade, né, dessa mudança começa por eles, principalmente no momento em que eles estiverem descartando esses produtos, porque são produtos, né, esse tipo de resíduos secos, e tem também os molhados, no caso aí as sobras de alimentação. E nesse processo, a senhora como conhecedora, a senhora como a senhora como uma pessoa que tem uma experiência, já acompanhou diversos projetos e diversos municípios nesse processo de mudança. Qual a parte mais crucial? Eu acredito que a parte mais crucial é você colocar num papel todo esse processo explicando e você mapear. Você tem que mapear cada bairro e começar por bairro, não por um todo. E quando você reúne e traz a escola, uma universidade, e chama aquela comunidade e dizer, ei, aqui esse material recicla, tal lugar é para deixar, ou tal horário tem um caminhão de coleta, não jogue mais. E é você saber informar que aquilo é uma responsabilidade. Você está sendo responsável por lei. E a gente está fazendo todo o parâmetro de bancos de dados, o que deu certo, o que não deu certo. Aí você vai alinhar todo esse processo e vai indo, porque eu digo que é só o reciclável seco, você tem uma destinação. Mas eu posso pegar o resíduo da feira, que tem muito alimento, então vou ter que fazer um projeto específico para os feirantes, para coletar o composto orgânico, que tem N projetos em execução, para que ele vá. Ah, eu estou acostumado desse jeito. Existe uma feira perto de uma praia que tem muito peixe e a gente fez o trabalho, né, a prefeitura, a secretaria, para eles não jogarem mais o resíduo no chão e lavar e vai para o rio. Aí eles já colocam no lugar, a empresa já vem coletar. Hoje você vai, eu digo que eu fui lá na feira conhecer de peixe, eu falei, nossa, nem parece que é cadê o peixe jogado, cadê o líquido? Porque eles se acostumaram que para trazer o cliente deles para comprar o peixe tem que estar limpo. Não é porque eu vendo um peixe que aquele tem que estar sujo o chão. Então, dá para fazer, precisa de um trabalho, de uma organização e ter paciência. Porque eu digo que a gente vem de mudança de uma cultura, de realidade. Mas quando você mostra os indicadores, poxa, você está ajudando tantas famílias que vão precisar disso, vai melhorar emprego, porque quando tu começa um empreendimento socioambiental, ou seja, gerar um composto, vender o reciclável, você vai estar precisando de pessoas. E a partir de você ter pessoas, essas pessoas vão ter mais renda. Então, ele vai entender que manter o correto gera renda e melhora a vida de todo mundo e até a qualidade de saúde. Mas se você não fazer um planejamento, um diagnóstico, conversar, ouvir eles, eu digo que eu aprendi muito ouvindo eles. E aí eu falei, pô, então a dificuldade e ouvindo qual é a dificuldade da gestão nessa conexão. Aí quando vocês conseguem ter uma conversa de responsabilidade, as coisas dão certo. Bom, a senhora estava falando agora há pouco, na sua fala, que tem situação que a coisa não funciona, que não dá certo, muitas vezes pelo um pouco menos de cuidado que essas instituições têm que ter, principalmente no início, né? Todo início tem aqueles pontos de interrogações que é necessário se ter um pouco mais de cuidado, um acompanhamento mais, digamos assim, mais intensivo para que a coisa possa funcionar. Depois de, como diz a história, depois de deslanchar, a coisa fica mais fácil. Sim, é que muitas vezes o que é que acontece? Por falta, vamos dizer assim, de verba para manter aquele projeto, o caminhão não foi lá fazer a coleta, não foi divulgado. Eu digo que também é uma questão de comunicação. Poxa, hoje não vai ter a coleta porque o caminhão não veio. O que que aconteceu? A população não sabe, jogou o lixo, choveu, levou. Então, saber comunicar para a população qual é o horário, qual é o dia que o caminhão não vai e avisar eles, utilizar as redes sociais, utilizar tudo o que precisa. Por exemplo, quando tem manutenção de água, da Cosampa, de algum lugar, vai faltar água para manutenção. Eles geralmente avisam os bairros. Então, olha, não vai ter coleta em tal bairro. Então, quando existe o processo logístico de você montar, né, o caminhão vai em tal rota, vai nessa, essa daqui é a empresa, essa aqui que é a empresa responsável, mas a empresa está doando. Então, você tem que mapear em qual bairro tem mais empresas, tem instituição públicas, tem colégio, pode usar o colégio de apoio e colocar lá um coletor. Então, precisa mapear. Então, eu digo que o passo inicial é tu conhecer. Conheça o problema,
ouça os problemas, vê o que já existe e vá implementando por etapa. Porque eu digo, se você chegar de carrão, de cena, né, a pessoa vai se assustar. Tem que ser em processo. Porque ela vai tirar a dúvida dela, às vezes, como a moça falou, não sei o que é SG, o que é educação ambiental. Na cabeça delas, educação ambiental é separar o lixo. Não é. A educação ambiental é tu entender o teu papel dentro da lei e dentro do processo. Não é tu fazer artesanato. É tu fazer o procedimento legal. Então, a gente vai se habituando e ouvindo, porque, às vezes, eles têm até vergonha de perguntar. Então, quando faz o processo de palestra, de dizer o que está acontecendo, do que o projeto vai atuar, você tem que dizer, está com dúvida, tira essa dúvida. Você acha que isso não vai dar certo? Porque, às vezes, tu chega, não vai dar certo. Mais uma vez, não vai dar certo. Eu não vou fazer nada, porque eles já estão descrentes. Então, você tem que realmente começar pequeno para ir expandindo. Aí, opa, deu certo, eu errei aqui, vou melhorar aqui, e vai crescendo nesse processo de comunicação, educação, coleta e trazer as empresas que estão gerando para entrar na logística reversa aqui. Porque só lá para o sul tem, e as que tem, por que não vem coletar? Dá para montar, chama elas para conversar, entender qual é a dificuldade de buscar, onde eles podem colaborar para deixar um espaço de levar aquele material e diminuir o custo. Porque se ele vai deixar lá as garrafas, como a dificuldade da maioria é vidro, por que na volta ele não pode levar? É só colocar no lugar certo, que ele não vai com o caminhão vazio e leva as garrafas secas. E leva para reciclagem. Então, analisa o que é melhor em cada lugar. Eu digo assim, apesar da gente entender que a lei ela é federal, que tem a lei municipal, cada lugar tem a sua característica. Tem o processo daquele morador, como ele foi educado, como foi as mudanças políticas. Então, tu pode pensar que aquele projeto vai dar certo ali porque deu no outro. Não vai dar. Alguma coisa vai ter que se adaptar. Porque a comercialização, a distância, a logística, enfim, aí você tem que montar um planejamento de fato. Bom, agradecemos aí a doutora Renata Câmara, né? A doutora Renata Câmara, ela que é cientista socioambiental. Bom, eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem, já que nós estamos passando por um processo, agora há pouco a senhora falou, que a senhora já teve conhecimento em outros municípios, né? Para que a população, para que as instituições possam colaborar, para que realmente aqui também possa dar certo essa mudança. Eu acredito que as pessoas que estão interessadas em entenderem o quanto o meio ambiente ganha, o quanto você vai ganhar de qualidade de vida, você também tem que perguntar. Então, qualquer projeto que você entenda de educação ambiental, de coleta de resíduos, procure a Secretaria de Meio Ambiente, procure na sua escola, procure na sua universidade, entender como você pode colaborar, o que você tem que separar, o que não está reciclando. E é uma forma realmente de você assumir a sua responsabilidade, porque legalmente todo mundo é responsável pelo resíduo que gera. Ele é seu. Então, mas para destinar a gente precisa saber aonde colocar. Então, não jogue em qualquer lugar. Procure um lugar adequado, procure ir atrás desses fóruns, ir atrás desses projetos que existem, para você aprender também, porque a gente não sabe essa dúvida, né? O que você tem dificuldade, o que você já está fazendo. Tem muita gente que já faz horta na sua casa. Então, procure as instituições, procure aprender e tire suas dúvidas em relação aos projetos socioambientais. Estamos aqui também com o Fernando Matos, da Ecoflex, tá certo? Ele vai falar um pouquinho também da sua estada aqui e da sua participação também aqui nesse primeiro fórum de sustentabilidade aqui da região da Serra da Ibiapaba. Muito boa tarde, Rádio Ibiapaba FM. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes da Rádio Ibiapaba FM. Eu sou cearense, mas a minha empresa hoje ela está em Barueri, em São Paulo. Tá? Nós fazemos parte também do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Aí nós ficamos muito honrados em participar desse fórum. E assim, quando você fala de reciclagem, tratamento de lixo, resíduo, quanto mais você tiver divulgação, mais você conversar, melhor se dará a disseminação do conhecimento. Então, por isso que nós gostamos muito, agradecemos e estamos honrados de estar aqui fazendo a nossa participação junto aos órgãos, às prefeituras, ao consórcio, tá? Participando deste primeiro fórum. E vamos ter vários outros, em cada cidade, pelo que eu ouvi falar, a gente vai ter aqui na Serra da Ibiapaba. E estamos aqui à disposição para trazermos o know-how, o conhecimento que nós adquirimos há mais de 20 anos trabalhando nessa área
e disseminar o conhecimento. Nunca é demais. Fernando, é uma situação inovadora, é uma coisa que precisa de ser inovada, até mesmo para atender às necessidades hoje que nós precisamos de atender ao meio ambiente, uma determinação do próprio Ministério do Meio Ambiente e, claro, todo começo é uma incógnita, né? Mas com certeza isso depende muito da população, a população vestindo a camisa, com certeza as instituições abraçando a causa, como nós temos aqui vários prefeitos, vários municípios unidos, né, nesse consórcio regional da região da Serra da Ibiapaba, provavelmente é uma questão só de tempo, né? É uma questão de tempo e, assim, a quebra de paradigmas também, tá? Tem algumas coisas que também não bate de frente, mas você tem alguns paradigmas nessa área que já foi até falado aqui. Ah, a gente precisa de volume para tratar o lixo. Não, nem sempre. Nem sempre, tá? O lixo, ele é viável. Agora, você tem que saber trabalhar com ele. O conhecimento, como a doutora Renata, que eu ouvi ela falando, o conhecimento dos dados, tá? Do que eu tenho, do que eu não tenho, onde eu posso entregar, o que é que eu posso fazer, tudo isso leva. E não o pessoal fala, eu tenho que ter volume de 300 toneladas. Olha, eu te digo, com a minha experiência que a gente tem, de várias unidades que a gente já montou pelo Brasil afora, a partir de 40 toneladas dia, 50, uma cidade de 50 mil habitantes, como o caso aqui de São Benedito, tá? De 47, 48 mil, já é viável você colocar uma unidade de tratamento, um sistema integrado de tratamento de resíduos sólidos. Tudo. Então, assim, dessa parte do resíduo, 100% você recebe, média 80% você recupera. Então, eu jogo na minha célula 20, e são inertes. Então, não vai me gerar metano, não vai me gerar chorume, não vai me gerar odor, não vai ter urubu. Então, é isso que nós trazemos, essa expertise de mais ao longo de 20 anos, que a gente vem. A gente tem uma parceria já nesses 20 anos com a Bitem Máquinas, também, porque nós fazemos a consultoria técnica, a Renata faz o levantamento de dados, ok? A Bitem faz os equipamentos e nós entramos com a operacionalização, toda baseado em dados técnicos, tá? Que assim, não é que a gente não vai errar, a gente vai errar, o que a gente procura? Errar menos, errar o mínimo possível, porque isso custa dinheiro, e a gente não pode se dar o luxo. Entendeu? Então, a gente conta também com a população, a gente pede o descarte correto, a coleta seletiva, isso é muito importante. Mas a gente viu na palestra do pessoal da Caritas, os catadores que a gente tem no Brasil, que são uma quantidade enorme, mas a gente só mexe com 4% do reciclável. Todos esses catadores, 4%. O que é 4%? Eu tenho, em média, no lixo, 40% de reciclável. A média, 40%, 45%. 50%, 55% é orgânico. Mas 40%, 45%, em vários municípios, a gente tem a reciclagem. Tá? Quando você monta uma triagem, com toda a nossa expertise, olha que nós estamos falando de 20 anos de experiência. Então, quando nós montamos, nós conseguimos tirar 25%, 30%. Quando a gente consegue tirar 35%, a gente faz festa. Você vê, a dificuldade não é fácil. Não é fácil. Então, a gente fica muito feliz quando a gente consegue participar de eventos como esse. Tá? E dizendo que sempre estaremos à disposição, seja das prefeituras, seja do governo do estado, eu como um cearense, apesar de que a minha empresa não está mais no Ceará, mas eu como cearense tenho orgulho de participar e estou sempre à disposição. Bom, a gente conversou com o Fernando Matos, né, da Ecoflex, ele que é cearense, mas atualmente está residindo em São Paulo, até por conta das suas atividades, né? Com certeza lá é um local que as atividades, com certeza, são muito mais procuradas diante da quantidade de pessoas, né? A população muito grande, né? Então, a gente agradece a ele aqui por mais essa entrevista, né? Estamos desde de manhã fazendo algumas coletas de informações, entrevistas, para que a gente possa repassar para o nosso público. A prefeitura que já vem trabalhando num spot, né, que fala a respeito desse lixo, que deverá ser feito realmente de forma seletiva, né? Essa coleta, acredito eu, que a partir do próximo ano, a coisa já vai ser cobrada, já vai ser mudada
não mais da forma como vem sendo feito até agora, mas de uma forma seletiva, para que a gente possa ter no próximo ano, isso eu não sei se é em agosto, que a gente possa fechar, tá certo, o nosso lixão, uma determinação do próprio Ministério do Meio Ambiente. Alguns municípios estão tendo que fazer isso nesse ano, inclusive Viçosa, né, o prazo que Viçosa tem é agora agosto de 2023. Praticamente falta o quê? 2 meses aproximadamente para que Viçosa realmente cancele toda e qualquer atividade, né, de leva, de depósito desses lixos que são recolhidos, desses resíduos que são recolhidos na cidade ou nos sítios, para lá e passe a fazer a coleta seletiva, assim como vai acontecer aqui em São Benedito e também em outras cidades que fazem parte desse consórcio que tem como superintendente o Elton Lopes, como presidente o prefeito aqui de São Benedito, Saul Maciel. Já já a gente vai trazer mais informações, mais entrevista aqui para a nossa rádio Ibiapaba FM, para o nosso jornal, tanto Café com Notícias, como também o jornal da Ibiapaba.